Então, pessoal, bom dia a todos. Iniciaremos agora nossa aula 30 de Metodologia da Matemática. Hoje, um dia muito especial, com muitos convidados, dos alunos, né, do noturno, os alunos do quinto semestre, e uma convidada muito especial para falar sobre um tema muito importante que todos... durante as nossas aulas nós conversamos bastante sobre o currículo da matemática, como que funciona o ensino da matemática dentro dos anos iniciais, que é responsabilidade de quem? Do pedagogo, né? Nós conversamos bastante sobre isso desde o início da nossa disciplina de metodologia da matemática. E hoje fizemos um convite, né, para a professora Regina. A professora Regina é da Secretaria de Educação. Então, primeiramente, eu queria até agradecer a liberação da Secretaria da Educação de Londrina, né, liberar a professora Regina, que está em horário de trabalho agora, e vai dar uma palavrinha, né, vamos bater um papo super bacana com essa profissional magnífica, que eu vou até apresentá-la e vocês vão ver o currículo com a professora e a profissional que é a professora Regina. Olha só o currículo dela. A professora Regina, ela é mestre em ensino de ciências e educação em matemática, ela é especialista em educação da matemática e graduação em matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Ela tem experiência na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Ela atua também como professora de pós-graduação, ministrando as disciplinas de metodologia de ensino da matemática aplicada à escola de campo e também metodologia do ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Atualmente, a professora Regina, ela integra a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, como responsável pela formação continuada em educação e matemática dos professores da municipal, né, daqui da nossa cidade de Londrina. Ela também participa de elaboração da avaliação sistêmica para os alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. E o melhor, a professora Regina, ela é uma das autoras do referencial curricular do Paraná. Isso que é muito importante, que vocês vão ter essa oportunidade de conversar, de entender um pouquinho mais como que funciona esse processo. Ela também é formadora do programa Pro-BNCC do MEC, na qual eu fui aluno. Então, olha só que importante, ela forma os professores, né, para entender um pouquinho mais sobre a BNCC pelo MEC. E também a professora Regina, ela tem aí várias produções de materiais didáticos em diversas editoras sobre o ensino da matemática, sobre matemática, né? Então, como trabalhar a matemática. Olha só que currículo, que manhã maravilhosa que nós vamos ter hoje, né, com a professora Regina Aparecida de Oliveira. Então, com vocês, né, vamos receber aí com muita emoção de ter uma profissional dessa dentro da nossa aula, né, para bater um pouquinho um papo sobre a tão apaixonado ensino da matemática. Professora Regina, muito obrigado, seja bem-vindo à Unicesumar, agradece novamente a Secretaria de Educação pela disponibilidade do dia de hoje. Bom dia a todos e a todas. Eu me sinto, assim, lisonjeada, né, pelo convite. Gostaria de agradecer o convite. É uma oportunidade única, né, estar participando. Eu sempre acredito, assim, que toda vez que a gente vai para uma formação, a gente aprende muito, né? Então, há uma aprendizagem, uma troca de experiências entre alunos e professores. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã, tá? Eu faço parte, como disse o professor Tácito, da equipe, né, de apoio pedagógico de matemática da Secretaria Municipal de Educação e desenvolvo outros trabalhos paralelos, né, e um deles foi essa questão do estudo da BNCC e tornei formadora por esse programa, né, do MEC, e participei da produção da parte dos anos iniciais. Então, se vocês pegarem lá o referencial curricular
Paraná, vocês vão encontrar lá meu nome como autoria, né, dessa parte. Então, na verdade, são 3 autores, e eu responsável pela produção do material dos anos iniciais, tá? Então, nessa manhã, nesse tempo que a gente tem, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês como foi esse processo, de uma maneira rápida, né, porque a gente não tem um tempo longo, colocar para vocês o estado atual da matemática no município de Londrina, frente a essa pandemia, né? Então, a gente estava aí numa caminhada de produção, de formação, formações integradas, presenciais, né, com um grande número de pessoas, e de repente acabou, né? A gente não está mais lá. Então, houve todo um replanejamento das nossas ações. Bom, mas para chegar até aí, eu vou encaminhar vocês no processo cronológico, né, de produção de tudo isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês algumas telas, tá? E vou alternando com a minha fala, para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio, tá bom? Então, eu vou colocar para vocês agora, como o professor Tácito com certeza já colocou isso para vocês, mas é uma fala inicial para que vocês, para contextualizar o todo, ok? E aí, vocês estão vendo? Estamos, professora. Tudo certo? Tudo. Então, vamos lá. Então, assim, peraí que eu acabei colocando página final aqui. Vamos lá, educação em tempos de Covid-19, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre educação matemática no município de Londrina. A BNCC, ela pegou todos os conteúdos, os objetivos, né? Na verdade, lá eles não chamam de objetivo nem de conteúdo, são de habilidades, competências, agrupou esse conhecimento por unidades temáticas. As habilidades, elas se encontram distribuídas nesta organização que vocês veem aí na tela, né? Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Então, o conhecimento matemático na BNCC está assim organizado, tá? Mas não é porque ele está assim organizado que a gente deve trabalhar cada unidade temática separadamente. Então, é bem importante a gente sempre articular o conhecimento. Ou seja, não tem como trabalhar grandezas e medidas sem os números. E eu não preciso, ao mesmo tempo, trabalhar número separadamente dos contextos de geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Então, essa é um primeiro conhecimento que a gente tem que ter em mente. Aí, o que aconteceu? Né? Então, nesse convite para que eu participasse como redatora de currículo do Estado do Paraná, nós, os 3 redatores, optamos por esta organização no referencial curricular do Paraná, tá? Então, o referencial ele ficou organizado em 4 unidades temáticas, e não em 5, como está aqui na BNCC. Então, no RCP, que a gente fala, né, que é Referencial Curricular do Paraná, nós agrupamos de álgebra, por considerar que esses 2 podem ser trabalhados de uma maneira integrada, articulada. Ou seja, números, a gente, toda vez que o aluno generaliza, eu estou trabalhando com álgebra, né? Aí, geometrias, então, se vocês notarem aqui, tá só geometria, né? E aqui nós temos geometrias, por considerar a geometria analítica, e a outra que não para os anos finais, né, que é o do 6º ao 9º ano em diante. Como esse currículo, esse referencial é do 1º ano ao 9º, então a gente fez essa colocação aqui, para se trabalhar mais do que uma geometria. E aí, tratamento da informação. Então, houve uma mudança aqui na BNCC, probabilidade estatística, e aqui, tratamento da informação no referencial. Por quê? Porque tratamento da informação, entendemos que tem uma abordagem mais ampla, envolvem textos, né,
outras informações que só a estatística não daria conta. E aí nós temos, né, tudo isso aqui, essas 4 unidades temáticas e todos os objetivos de aprendizagem agrupados. Uma outra mudança que nós fizemos no referencial foi traçar objetivos de aprendizagem, não apenas as habilidades, né? Então, na hora de escrever esse currículo, nós consideramos objetivos de aprendizagem e não habilidades, por questões teóricas mesmo, né, que Paraná assume. O que significa ser letrado? Bom, tanto a BNCC quanto o Referencial Curricular do Paraná trazem a ideia de letramento em matemática, tá? Então, nossos alunos precisam sair, concluir o 5º ano, concluir o 9º ano, letrados. Então, mas o que é esse letramento? Então, aí a gente coloca, né, que o aluno letrado, ele é capaz de raciocinar matematicamente, ele é capaz de representar, ele é capaz de comunicar e ele é capaz de argumentar. Isso tudo num contexto de resolução de problemas, onde ele utiliza conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, essa tela que vocês estão aí é o cerne do processo, né? É o desenvolvimento do conhecimento científico matemático. E aí a BNCC vem complementar isso, dizendo que os alunos precisam compreender o que fazem, eles precisam aprender os significados, e que essa apreensão, ela vem das conexões que o aluno estabelece entre eles, entre os conteúdos do próprio componente, né, e os demais componentes. E entre esses objetivos, habilidades, e o seu próprio, e o cotidiano. Tá? Então, quando o professor cita, né, o professor Tácito coloca para vocês assim, tem muita gente que tem receio da matemática, que tem a dificuldade na matemática, então a gente tem todo um histórico, uma cultura de que a matemática tem que ser resolvida à parte, ela não participa, né, na aula da geografia, da ciência, da história, então precisa levar o conhecimento matemático para conectar-se aos outros componentes, para conectar-se às atividades cotidianas. Ou seja, eu preciso problematizar o ensino. Não adianta a gente só ficar lá, ditado de número, faça número, escreva número que vem antes, escreva número que vem depois, sendo que isso está desconectado das nossas ações cotidianas. E aqui eu coloco um gráfico, uma representação, mostra que a matemática, ela deve relacionar-se com ela mesma, mas também com educação física, língua portuguesa, história, geografia, ciências e arte. Então, não posso ensinar a matemática desconectada dos outros componentes. Então, essa é uma das premissas que a gente trabalha na rede municipal de Londrina e que tem seus fundamentos teóricos, né, tanto nas pesquisas em educação matemática, assim como nos documentos oficiais BNCC e o RCP. Bom, aí diante disso tudo, nós tivemos um momento de Covid, né? Então, estávamos todos caminhando nessa questão da integração do referencial curricular do Paraná, né, do RCP, da implementação dele, esse ano seria a implementação, e, de repente, a gente precisa dar conta dessa pandemia, né? Então, foi aí onde a gente teve que fazer um replanejamento pedagógico, tá? Então, coloquei para vocês aqui uma cronologia disso, né? Então, primeiro, ó, BNCC, né? Depois o RCP, a criação dele, a construção, e depois uma diretriz para o município de Londrina. Foi feito esse trabalho aqui da diretriz. Construímos a diretriz com base no referencial, com base na BNCC. Aí nós tivemos um momento de interrupção dessas aulas, provocado pela pandemia, e o município teve que se reorganizar. Aí ele escreveu o plano de estudos dirigidos, né, que orienta o desenvolvimento de atividades escolares não presenciais, que são as atividades remotas.
Então, hoje, nós estamos no momento de definição de objetivos essenciais, então já fizemos isso para o primeiro trimestre, já fizemos isso para o segundo trimestre, vamos caminhar agora para o terceiro ao final do ano. E junto com esses objetivos, temos os encaminhamentos metodológicos para cada componente. E em relação à matemática, nós estamos com sugestões de tarefas para que os alunos possam resolver remotamente e vídeos. Produzimos vários vídeos para apoiar os professores nessas. Então, aqui eu coloco para vocês como que ficou esse documento, tá? Para esse momento de pandemia. Então, vocês podem observar aí, ó, o T, números e álgebra, a abordagem, resolução de problemas, os objetivos de aprendizagem da BNCC estão aqui, e os conteúdos. Então, o município ele estabeleceu conteúdos que a BNCC não trazia, né? Estabeleceu conteúdos para cada objetivo. E aqui nós descrevemos encaminhamentos metodológicos. Tá? Então, essa aqui é uma planilha do primeiro ano, do segundo trimestre, é o momento em que nós estamos. Então, a orientação da secretaria é que os professores trabalhem remotamente com as crianças, segundo estas orientações. Por exemplo, lá, fazer coleção de objetos, ler rótulos, embalagens. Então, são atividades possíveis da criança desenvolver em casa com a ajuda de um familiar. E aqui nós fazemos possibilidades de integração que o professor pode fazer, né, com a língua portuguesa, com a educação física. Então, como é que eu vou trabalhar número? Número sozinho? Número pelo número? Não. É um número em conexão com as cantigas de roda, com calendário, com convite, com a leitura de placa, rótulo, boleto, junto com a educação física, porque tem um monte de brincadeira que trabalha, né, de jogos, com a geografia, e colocamos algumas sugestões de literatura também. Então, é um trabalho que é feito articulado e integrado. E aqui é o nosso canal do YouTube, onde nós colocamos os vídeos de apoio. Então, eu coloco para vocês, alunos, estudantes, né, a oportunidade de conhecer. Coloquei aqui na tela, ó, o link para que vocês possam acessar. Posso compartilhar esse material depois, posteriormente com o professor Tácito, para que ele possa encaminhar para vocês com esse link, onde vocês têm acesso ao canal do YouTube com esses vídeos, tá? Então, eu coloquei aqui uma amostra com esses temas, olha, sistema monetário, parte 1 e 2. Então, os números estão sendo trabalhados aqui. O tempo, em relação às ciências, a gente trabalha tempo, matemática, né, medida de tempo, junto com ciências, para que a criança possa entender essa questão do dia e da noite e das horas. Números naturais, aí é outro do tempo. Então, tem vários aqui que vocês podem explorar para vocês terem uma noção de qual é a abordagem que a rede municipal utiliza, qual a metodologia, quais explicações, quais justificativas para os procedimentos que a gente utiliza. Então, é bem interessante que vocês acessem para ter esse conhecimento, tá? Tem o ensino da divisão, porque a divisão é um nó para o professor ensinar, a gente percebe isso. Então, a gente colocou vários vídeos sobre a divisão também, tá? E aqui eu como entrar na página. Então, no portal de transparência, vai entrar em Covid-19, onde vocês vão ter acesso a essa educação em tempos de Covid-19. Tem muito material produzido ali para que vocês possam conhecer e explorar um pouquinho mais, ok? Vamos lá, deixa eu tentar sair aqui, estão me vendo, tudo certo? Estamos sim, professora. Então, fiz essa fala com vocês, mostrei rapidamente como que a gente está desenvolvendo o trabalho, né? E aí agora gostaria que vocês colocassem as dúvidas de vocês, o que mais vocês querem saber, porque agora acho que vai do interesse de cada um, das suas dúvidas, né? De repente eu não consegui abordar aquilo que vocês gostariam de ouvir.
Então, vou deixar a palavra com vocês agora para que a gente possa explorar isso de uma forma mais livre. Tudo bem? Legal. Obrigado, professora Regina. Pessoal, então, como a professora disse, vamos escrevendo no chat. Eu já vou fazer a minha primeira pergunta, é claro, mas vamos escrevendo aí no chat as dúvidas, as perguntas. Aproveitem, né? Vocês viram que o material apresentado é super novo, né, em questão do referencial de Londrina para vocês, que nós trabalhamos mais a BNCC, né, na nossa aula. Então, aproveitem a oportunidade com a professora Regina. Professora, então, enquanto eles vão escrevendo ali, eu vou fazer uma pergunta. Perfeito. Professora, na nossa disciplina, eles vão achar que nós combinamos, nós não combinamos. Ontem, nós trabalhamos bastante essa relação, nós entramos em álgebra ontem, né, Olha, que na legal. unidade temática álgebra, e eles perceberam, eu conversei bastante com eles, de trabalhar integrado com números, porque nós não podemos trabalhar, por exemplo, as habilidades uma depois da outra. Nós precisamos sempre trabalhar integrado, principalmente com outras disciplinas, e trabalhar essa multidisciplinaridade, né? Eu acho que é muito importante no ensino da matemática. E o que nós Perfeito. discutimos bastante é esse medo que o pedagogo, né, eu também sou licenciado em matemática e também pedagogo, mas eu vejo bastante também nos treinamentos que eu dou, o medo que o pedagogo tem da matemática. O que a secretaria hoje trabalha juntamente ali com o professor, né, o pedagogo, ali quem está na frente mesmo do primeiro ao quinto ano, aqueles professores que têm assim um anseio, um medo, uma ansiedade em ensinar matemática? Bom, professor, alunos, né, estudantes, ao ingressar na rede municipal, as primeiras formações que a gente desenvolve de acolhimento a esse professor em relação à matemática é trazer para ele uma questão da desmistificação, né? Porque existe uma concepção, já está imposto na sociedade, na cultura, de que matemática é difícil, de que matemática é para poucos, né? Na verdade, nós todos tivemos o ensino de matemática tradicional, e não vou fazer aqui uma crítica ao ensino tradicional, porque não é isso, mas muitas vezes o ensino tradicional, ele mal entendido, o que ele gera? Uma aprendizagem mecânica e repetitiva. Ou seja, para aprender matemática, eu preciso repetir muitas vezes. Vamos citar um exemplo. Para aprender matemática, eu preciso fazer número. Para aprender tabuado, eu preciso fazer tabuado 2 muitas vezes. Então, não é essa a linha de raciocínio. Na verdade, eu preciso compreender os conceitos. Aí eu vou tomar a tabuada como exemplo, multiplicação. Então, a multiplicação, ela envolve N conceitos, tá? Não é só decorar uma tabuada, digamos assim. E muitas vezes o que ficou para nós, para nossa geração e todas as outras anteriores, foi um ensino cristalizado com concepções que não nos permitem romper e avançar, tá? A concepção não é uma coisa que a gente muda igual a gente troca de roupa. Hoje estou assim e depois de uma formação eu vou transformar o meu ensino, tá? Então a gente sabe que o rompimento de uma concepção é um processo demorado de formação, né? O professor precisa primeiro estar aberto a avançar, tentar com o pé no chão, porque também não adianta você querer fazer tudo de uma vez, provocar uma mudança brusca, porque você pode, tipo, vou usar um termo aqui, você sai por aí dando tiro para todo lado e não consegue acertar nada, né? Então, a gente precisa ter foco. O que é que eu quero mudar? Né? O que de fato eu preciso provocar essa mudança? Então, quando eu olho para sistema de numeração, multiplicação, as operações, os algoritmos, tem muita história por trás, muita fantasia. Vamos pegar, por exemplo, a divisão. Não dá para dividir por 2. Então, abraça o amigo. O 2 fica 12. Então, a gente ouve esses artifícios, e são artifícios que escondem o real conhecimento.
tá? Então, o que que acontece ali? No 12, para dividir por 2? É uma dezena e 2 unidades. Uma dezena precisa destrocar ela. Ou seja, eu preciso pegar essa dezena e trocar por 10 palitinhos. Vamos usar o material aqui, palito. Uhum. A com 2, que é 12. Então, precisa ser explicado para as crianças, né? Então, é esse trabalho que a gente faz na rede, de utilizar recursos manipuláveis e fazer com que o professor, primeiramente, entenda a matemática que está por trás dos procedimentos, que ele possa ensinar aos alunos de uma maneira compreensível. Então, hoje nós somos muito preocupados com a compreensão, mais com a compreensão do que com a memorização, sem entender o que está por trás de cada conceito. Não sei se eu consegui esclarecer. Sim, com certeza, professora. E até a Ivonete, ela perguntou, né? Como integrar a matemática com outras disciplinas? Então, como que a gente pode integrar matemática às outras disciplinas? Se a gente olhar para a matemática com foco, né, na resolução de problemas, na perspectiva da investigação, a BNCC, ela traz essas perspectivas, essas abordagens metodológicas. São abordagens que possibilitam integrar. Vamos citar um exemplo. Vamos pegar um conceito de ciências, tá? Água, por exemplo. O que que a matemática favorece o estudo da água? Som. O que que a matemática favorece o estudo de som? Vou pegar um exemplo agora da geografia. Localização, mapas. O que que a matemática favorece? Então, não adianta eu ter um currículo em que eu trabalho mapa, localização, vista superior em geografia agora, e aí lá no terceiro trimestre eu volto com a matemática em localização para trabalhar horizontal, vertical, direita, esquerda. Então, esses são conhecimentos que por si só têm vínculos. Eles estão conectados. Um precisa do outro para ser compreendido. Então, quando a gente fala de interdisciplinar, multidisciplinar, enfim, né, são vários termos e tem autores que colocam, definem diferente, né? Mas quando a gente fala de integrar, nós precisamos tomar bastante cuidado. Por quê? Tem professores, né, que entendem a integração assim, botar um tema na matemática, e aí acaba ficando até meio sem sentido. Como, por exemplo, Dom Pedro I foi à feira e comprou bananas, né? Então, assim, que sentido faz Dom Pedro I ir à feira? Então, a gente não pode pensar a matemática sobre esse ponto de vista, mas conectar conceitos, tá? Olhar para as habilidades dos componentes, dos outros, olhar para as habilidades que tem matemática e enxergar possibilidades de conexão, de que forma aqueles conceitos se conectam verdadeiramente. Tá? Então, não significa que você vai contar a história da Joaninha e depois você vai contar as pintinhas da Joaninha. Então, isso a gente não chama de integração. Né? Estou apenas usando uma história como um recurso didático para contagem. Então, isso não é integrar. Integrar significa você olhar para os objetivos e encontrar neles conexões legítimas. Tá? Se tem o exemplo da localização. Em história, a temporalidade, a noção de tempo, as mudanças, as permanências que tem lá em história, precisa da matemática para entender. Precisa das medidas de tempo para entender história, tá? A questão, vamos pegar lá em língua portuguesa, gêneros textuais. Um bilhete. Eu preciso de noções de tempo para colocar uma data, para escrever uma data abreviada, para escrever uma data por extenso. Então, vejam, são conceitos que verdadeiramente se conectam.
Então, é dessa forma que a gente pensa o ensino de matemática integrado aos outros componentes. Perfeito, professor. Até no referencial de Londrina já tem essas dicas, né? Isso que é o mais legal, já mostra até os códigos da própria BNCC de como o professor trabalhar essa multidisciplinaridade, né? Sim. Isso é muito bacana. Eu vou trabalhar com eles, professora, depois esse referencial, mostrar um pouquinho como que funciona o referencial de Londrina, até para eles conhecerem um pouco mais, né, desse documento. A gente fica só na BNCC, mas é importante também trabalhar essas outras questões. Professora, a Karina, ela falou que trabalha num programa de mais alfabetização e ela percebeu a dificuldade em relação aos professores frente à matemática. Ela observou também a questão de não decorar a tabuada e é muito complicado fazer os alunos compreender por que do resultado da multiplicação. É um desafio, né? A questão da multiplicação ali no segundo ano, no finalzinho do segundo ano ou no terceiro ano, né, professora? Então, o exemplo que a professora, né, colocou sobre a multiplicação, né, uma forma interessante e que funciona para a criança entender a multiplicação, a partir da ideia de adição de parcelas iguais, é você utilizar o jogo. O jogo do boliche, que você constrói aí com algumas garrafas PET, né? Você dispõe as garrafas lá no chão, coloca as crianças a uma certa distância, que pode, inclusive, ser discutido com eles, né? O perto, o longe, os acertos, né? Quanto mais perto eu acerto mais, quanto mais longe, menos acertos. Então, tudo isso pode ser discutido com as crianças, e aí promover uma variação de pontos nesses pinos, no caso das garrafas. Então, ao passar a bola sobre essas garrafas, você pode, no primeiro momento, fazer valendo 1. Num segundo momento, valendo 2. E aí onde começa a noção da multiplicação. Se eu derrubei 3 garrafas, 3 pinos, então eu vou ter 2 mais 2 mais 2. Né? Então eu tenho 3 vezes o 2. Ou seja, é uma adição de parcelas iguais. O 2 se repete 3 vezes. Então, no começo, essa criança começa a bater a mãozinha na garrafa, ela vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com o tempo do jogo, eles vão percebendo que não precisa mais fazer isso. Eles começam a contar de 2 em 2. 2, 3, 4, 5, 6. Então, eles começam a ficar mais rápidos. E aí vem o processo de sistematização, que é um processo muito importante, né? Então, jogou o boliche, garrafinha valendo 2, então vamos sistematizar o conhecimento. Então, vamos lá. Derrubei uma garrafa valendo 2 pontos, então é 1 vezes 2, que é igual a 2. Derrubei 2 garrafas valendo 2. Que operação que é essa? 2 garrafas valendo 2 pontos. 2 vezes 2, 4. E assim eu vou construindo esse raciocínio multiplicativo, a famosa tabuada com eles. É um jogo simples, mas é funcional. Eles entendem, compreendem o que é a multiplicação. Legal, professora. Uma questão interessante, eu trabalhei com ele já, a importância dos jogos, né, no ensino da matemática. E eles estão Sim. desenvolvendo um trabalho, né, o terceiro semestre, eles estão produzindo um jogo, professora Regina, produzindo. Então, o objetivo central da atividade é eles produzirem um jogo funcional, colocando, né, as habilidades que o professor pode trabalhar, e esse jogo nós vamos doar para uma escola filantrópica aqui da região da Unicesumar. Então, é muito importante citar, né, a importância que tem os jogos para o ensino da matemática. Eu acho que tem muito a contribuir, né? Com certeza, professor. É um recurso excelente, né? Claro que nem tudo a gente consegue transformar num jogo, mas tudo aquilo que é possível, a gente trazer o jogo para uma reflexão, para uma problematização, é excelente. O que a gente orienta, né? Após o jogo, qual que é o processo de sistematização que nós teremos, né? Então, a gente faz muito essa fala, trabalha muito isso com os professores. Por quê? Há uma dificuldade aí. O professor leva o jogo, ele joga com as crianças, ele até discute, faz a parte da oralidade,
No entanto, quando vai para o processo de sistematização, que é o registro, né, é o conceito matemático propriamente dito, há uma falha nessa passagem. E às vezes acaba ficando no jogo. E o jogo por si só ali, chega um momento que você não alcança o conhecimento matemático mais aprofundado que você gostaria, né? Então, é uma coisa que a gente trabalha muito aqui na rede, essa questão, né, do conhecer o jogo, saber o potencial dele, desenvolver com os alunos, e não é uma vez só, tem professor que acredita uma vez, duas vezes, resolve, e não é. Ele pode continuar aquele trabalho, e aí ele sistematiza esse conhecimento. Vou citar um outro exemplo, né? Tem um jogo que chama Avançando para 10, uma coisa assim o nome do jogo. Então, você tem que jogar com o aluno, depois tem todo um processo de sistematização. A gente pode elaborar problemas a partir do jogo, né? Se fulano tivesse marcado, vamos pegar lá o jogo da velha, o X em tal posição, quem teria ganho? Ou em que lugar o X para que o Pedro possa ganhar? Então, são problematizações posteriores que eu preciso fazer para que o conhecimento trabalhado em jogo possa ser sistematizado. Então, a gente trabalha nessa linha de raciocínio, né, em relação às brincadeiras, aos jogos, né? Muito legal, professora. Eu já vou fazer um convite que eu vou encaminhar o trabalho delas, da IP, para a professora fazer uma avaliação, para a professora dar uma lida. Legal. Pode ser feito o convite? Legal. Aí, pessoal, então, ó, mais uma questão. Eu vou encaminhar a IP de vocês para a professora Regina também fazer uma avaliação, hein? Então, olha a responsabilidade. Brincadeira, pessoal, mas eu vou mandar para ela sim. Professora, a Mariadne, do Matutina, ela perguntou assim: nesse momento de pandemia, acredita-se que os alunos irão retroceder no aprendizado da matemática? De acordo com o que eu tenho lido, né, com o que eu tenho presenciado, ouvido dos professores, né, o que que acontece? A gente já sabe que a matemática é um conhecimento, uma área de conhecimento, um componente, que culturalmente está posto como difícil. Então, o que que acontece? Bom, se em sala eu não consigo ensinar essa criança, imagine na casa, né? Então, a gente tem que ter bem o pé no chão, tá? Todo o encaminhamento foi feito, tem orientações metodológicas, tem uma seleção de objetivos que são essenciais para esse momento, mas a gente tem que ter o pé no chão e pensar: o pai, a mãe, a família, quem está lá na casa com essa criança, tem condição de contribuir, de ajudar? Então, a perspectiva de trabalho nosso não é de avançar em estudos novos, mas de retomar e, como é que eu posso dizer assim, solidificar o que já foi ensinado. Então, se eu tenho um aluno no quarto ano, ele teve aula até março. Então, esse aluno de quarto ano, ele não é ainda um quarto ano, é um aluno de terceiro. Então, uma atividade remota para um aluno de quarto ano terá que ter por base conceitos de terceiro ano. Porque se eu avanço para conceitos que são de quarto, essa criança, essa família, que não são pedagogos em sua maioria, inclusive analfabetos, não vão dar conta, tá? Então, o que a gente espera agora no retorno? Avaliar. Avaliar o ensino de matemática, avaliar o que foi feito, avaliar o que esses alunos têm, o que eles conhecem, o que eles sabem, tá? Fazer uma avaliação, por exemplo, lá do quarto ano, em relação a esses conceitos que são essenciais. O que ficou? O que não foi aprendido? E a partir daí, tentar, esse ano ainda, recuperar. Investir ainda esse ano. Os demais anos, com certeza, nós teremos todo um processo de replanejamento,
de reorganização curricular. Não podemos nos iludir, achando que iremos dar conta do quarto ano, do primeiro, do segundo, esse ano. Talvez o ano que vem também não. Então, nós temos percas, com certeza, e a gente precisa ter pé no chão e toda uma organização para dar conta disso. Quartos anos nos preocupam mais, quintos anos mais ainda, porque eles não ficarão na rede. Eles serão alunos do Estado, sexto ano. Então, como o Estado também vai encarar esses alunos de sexto ano? Né? Terá que ter uma ação também lá no sexto ano para acolher alunos que, de repente, não se apropriaram do que deveria ter se apropriado esse ano. Os demais são alunos que ainda ficam conosco na rede. E aí, onde nós teremos que reorganizar o currículo para atender essas possíveis defasagens desse processo que nós tivemos esse ano. Isso mesmo. Até a Karina, professora, enquanto a professora estava falando, ela perguntou, mas a professora já respondeu, né? Quando as aulas presenciais voltarem, as crianças irão retomar o conteúdo, que é muito importante, né? Sim. Semana passada, nós estávamos falando sobre fração e porcentagem. Os alunos sempre me perguntavam, professor, como ensinar isso na pandemia para uma criança? Né? Então, esses são os grandes desafios, né? Principalmente Sim. ali no quarto ano, falar de frações, numerador, denominador, falar sobre porcentagem ali no quinto ano, eu acho que é um grande desafio ali para o professor, mas sempre temos que pensar na base, né, professora? Não podemos querer avançar também com o aluno que esses conteúdos de fração, fração, porcentagem, poderão ser retomados assim que as aulas retomarem, né? Perfeito, professor. É isso que a gente compreende, sabe? Não adianta eu colocar ensino de fração, numeração decimal, toda aquela questão de décimo, centésimo, milésimo, que está a fração, porcentagem, no momento como esse. Se isso já é difícil presencialmente, a criança todos os dias na escola com o professor, né? Imagina nessa condição em que estamos, né? Uhum. Vocês entrarem na página da prefeitura, vocês podem olhar lá o que foi estabelecido como essencial nesse momento, né? Esses dois conteúdos, eles não estão previstos, essenciais para esse momento, eles são essenciais, mas não são possíveis para o momento de pandemia. Então, isso precisa ficar claro, né? É essencial, eles são, mas não para a pandemia. Não dá para ensinar remotamente. É muito difícil, é muito complexo. Ainda assim, o que a gente fez? Se vocês olharem lá no canal do YouTube, quando a gente entra com o sistema monetário brasileiro, a gente fala um pouco do décimo, do centésimo. Fala atrelado ao contexto de medidas de valor. Porque a medida de valor para os alunos é algo próximo. Então, quando eu falo para ele de 1 centavo, 25 centavos, centavos, se torna mais fácil pela proximidade que tem com o monetário do que eu utilizar o material dourado, um outro recurso, né, que a gente utiliza para aprofundar esse conhecimento. Então, assim, oriento vocês a entrar lá, olhar aqueles vídeos que vocês vão ter uma noção, assim, de como que a gente encaminhou esse trabalho com os alunos, agora nesse momento de pandemia. Muito legal, professora. Olha, pessoal, vocês estão vendo, né, que são dois profissionais, eu fico mais no ensino superior, a professora Regina, ela também já foi professora do ensino superior, trabalha na pós-graduação, e vocês estão percebendo, a fala é a mesma, né, a importância do ensino da matemática, mostrando essas dificuldades, sempre trabalhando a multidisciplinaridade com outras disciplinas, né, a importância que tem o ensino da matemática para os nossos alunos do fundamental. E, professora Regina, nós estamos com uma ação com a Secretaria da Mulher, né, com a prefeitura, de fazer atendimento a algumas mães, mulheres em geral. E eu tenho atendido algumas mães, e o grande relato é
e eu não estou dando conta, porque eu não sei matemática. Meu filho vem com tarefa e eu não sei, né? E assim, o meu grande objetivo é mostrar para a mãe, olha, mãe, você precisa dar um apoio para o seu filho, não necessariamente você precisa saber daquele conteúdo. Né? Então, eu estou fazendo esse trabalho, do outro lado também tem um aluno, né, que eu trabalho na pedagogia, mas eu também estou fazendo o contrário, dando uma assessoria para os pais com uma dificuldade, por exemplo, de fazer uma multiplicação, de fazer uma divisão com as mães, né? Então tá bem bacana e dá para perceber o grande medo que o pai está tendo de não saber matemática, porque é uma dificuldade, né? Acho que do Brasil como um todo. E os alunos vão perguntar para os pais acabam não sabendo e eles ficam com vergonha. E isso está causando aí um problema na família. É. Então, tá certo. Pessoal, então, professora, queria agradecer. Olha, pessoal, foi assim um bate-papo muito... Ah, tem a última pergunta. Desculpa. Professora, os nossos alunos, né, principalmente aí do quinto semestre, do noturno, eles estão assim se preparando a todo vapor para o concurso público da prefeitura. Qual a importância do ensino da matemática para os nossos alunos que irão prestar um concurso, por exemplo, da prefeitura? Você faz a pergunta assim, em relação ao ensino da matemática na questão de metodologia ou o próprio conhecimento matemático? O próprio conhecimento matemático. Então, importância, com certeza tem, né, gente? Porque se vocês não têm o conhecimento matemático, como que a gente vai ensinar? Tá? Então, eu sempre digo o seguinte: eu posso dominar muitas metodologias, muitos recursos, mas se eu não sei o conteúdo, nada disso vai resolver. Então, o que que a gente percebe? Tá? Precisa estudar, tá? E precisa estudar matemática. Precisa saber abordagem, resolução de problemas? Precisa. Precisa saber lidar com material dourado? Palito, cédula sem valor, cartaz, valor, lugar, né? Toda essa questão da manipulação, dos recursos didáticos? Precisa. Isso do domínio da nossa área de conhecimento, né? Do pedagogo, do licenciado em matemática, enfim. Mas se eu não souber o conteúdo, fica difícil ensinar. Dificulta. Ensino aquilo que eu sei, né? Então, é importante vocês se dedicarem e aproveitem esse momento em que vocês são estudantes, né? Aproveitem esse momento, porque a hora que vocês chegam, passa no concurso, e tem diante de vocês 25 alunos, e aí você tem que planejar, você tem que avaliar, você tem que dar conta de N outros fatores, né? Em que vai faltar para vocês o conhecimento. E aí onde o professor se sente estimulado, né, por não dar conta, sobrecarregado, porque o que de fato sobrecarrega? O fato dele ter que, além de dar aula, ter que estudar o conteúdo, né, que é uma coisa que, no ensino fundamental 1, é uma coisa, algo que a gente já poderia ter dominado, por quê? São coisas do ensino médio, do fundamental 1, do 2, né, todos nós passamos pelo ensino médio, pelo fundamental 1, pelo fundamental 2, né, e são esses conceitos que nós temos que lidar como pedagogo, como licenciado que trabalha no Fundamental 1. Então, Muito a bom. orientação que eu coloco é essa, né? Estudem. Aproveitem o momento, estudantes, né? Professora Regina, muito obrigado. Eu acho que, acho que todos os alunos têm muito a agradecer, a Unicesumar, né, agradecer à Secretaria Estadual Municipal de Educação, aqui de Londrina, pela disponibilidade da professora Regina. Falar que a Unicesumar também está de portas abertas. Nós vamos ter outros momentos que eu vou fazer o convite, quando toda essa pandemia acabar, para a gente fazer um bate-papo lá no nosso auditório, numa Semana da Educação, né? Já vou Legal.
o convite para a professora Regina de antemão, e dizer, pessoal, que nós precisamos, né, a professora Regina falou bastante sobre a importância que tem o ensino da matemática para os nossos alunos, nós já trabalhamos muito a questão do nosso do cognitivo do aluno, da sinapse, como a matemática contribui para o desenvolvimento do raciocínio, né, de todos os alunos naquela idade, principalmente do Fundamental 1, na qual nós precisamos estimulá-los, né, fazer o aluno experimentar material dourado, os palitinhos que nós já trabalhamos também. Nós precisamos fazer o aluno experimentar e ver a matemática com os outros olhos. A matemática, quando bem trabalhada, o aluno acaba se apaixonando, porque eu desafio ele num jogo, eu desafio ele com um problema, né? Nós já trabalhamos sobre problemas. Então, todos esses mecanismos no ensino da matemática vêm de encontro do que a Secretaria Municipal de Educação, né, ela tem preconizado. Eu vou depois encaminhar todo esse material que a professora Regina, né, apresentou. Nós vamos ver, tá, professora Regina, já falando no YouTube, vou estimular todo mundo a ir lá, se inscrever no YouTube, vou colocar o link dos vídeos no nosso fórum, até mesmo eu vi no fórum, a grande maioria das aulas eu já dei, então vocês vão contribuir principalmente para estudar para a prova, para estudar para um concurso, para saber se preparar melhor para um planejamento de aula, o estágio, né, pegar o estágio lá e falar, olha, eu quero trabalhar matemática, eu quero trabalhar matemática no meu estágio, então vamos trabalhar matemática no estágio, vamos criar um jogo, vamos criar oportunidades para aquele aluno no 4º e do 5º ano chegar no 6º ano, como a professora disse, querendo aprender matemática, falando, olha, eu quero matemática, e não com medo da matemática. Nós precisamos sempre tirar, né, esse medo do aluno, e cabe quem? Nós, pedagogos, fazer a criança se apaixonar também pela matemática, e cada vez mais, né, nós precisamos fazer isso. Professora Regina, muito, muito obrigado. Gostaria muito de agradecer, né, em nome da Unicesumar, em nome de todos os alunos, agradecer a disponibilidade e parabenizar pela apresentação e pelo trabalho que a professora tem feito aí pelo nosso município, pelo nosso estado e no Brasil inteiro aí com a BNCC. Eu que gostaria de agradecer, né, imensamente pela oportunidade de estar com vocês, de ter aprendido mais ainda com vocês, né, e agradecer, né, gente, assim, estou à disposição para o que vocês precisarem, né, quiserem fazer outros momentos depois de conversa, eu acho que essa troca ela é bem importante, porque os alunos que vêm de vocês, das outras universidades, eles vêm para nós, né, e nós temos todo um trabalho aí de formação continuada. Uhum. Vocês estão com a formação inicial e a gente tem que dar continuidade a esse processo. Então, essa troca entre universidade e a prefeitura, né, Secretaria de Educação, estadual também, eu penso que só temos a ganhar com essas parcerias de trabalho. A educação matemática tem a ganhar. Com certeza, professora, muito obrigado. E, pessoal, eu vou deixar, então, a gravação, né, desse nosso bate-papo lá no fórum, tá? E também no Google Classroom, para vocês depois. O pessoal do Noturno que estarão, né, que não conseguiu assistir hoje, que está assistindo agora à noite, às 19, já deve ter às 20 horas, eu vou deixar uma pergunta lá no fórum também para vocês responderem sobre esse nosso bate-papo. Nós vamos continuar esse debate no fórum, e se tiver alguma pergunta depois para a professora Regina, coloca lá no fórum que eu faço para a professora Regina, pego a resposta e levo para vocês. Combinado? Então, o pessoal do matutino, do 3º semestre, vou deixar uma perguntinha lá no fórum, vão lá, participem, vamos continuar ali até umas 10 horas o nosso bate-papo. Professora Regina, novamente, muito obrigado. Pessoal, vocês estão de parabéns. 34 alunos participaram desse nosso bate-papo e eu só tenho a agradecer. Vou fazer um pedido. Quem quer abrir a câmera para a gente tirar um selfie aqui? Tirar um print da nossa tela com a professora Regina? Quem tiver aí, quem não tiver de pijama, vamos abrir a câmera. Mais alguém? Ai, professora, elas são muito tímidas. Não tivemos
Tudo Não bem, querem fazer foto? tá todo mundo de pijama, professora. Pessoal, então eu agradeço, professora, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Imagina.